Então, hoje nós vamos estudar a segunda palavra do Advento, que é paz. Paz, shalom. Então, a palavra shalom significa estar seguro, a salvo, perfeito, completo, nada a faltar. Shalom significa a presença do bem-estar e harmonia no interior e exterior. Também representa a ausência de ansiedade e estresse. Paz, traduzida da palavra hebraica shalom, tem um significado tão amplo que em nenhuma outra língua pode ser expressa em um só termo. É que nem a palavra saudade em português, né? Nenhum outro idioma pode traduzir essa palavra, porque ela abrange muita emoção, é muita coisa que é envolvido nessa palavra, né? Então, a palavra shalom é a mesma coisa. A palavra shalom quer dizer completo, estar são, estar bem em todos os sentidos, ser próspero e feliz. Shalom é o completo bem-estar, que certamente equivale à paz no mais profundo significado. Paz com Deus e, em consequência, conosco e com os semelhantes. Né? Com paz com Deus, gente, é o resumo de tudo que nós vamos falar hoje. Porque se nós temos paz com Deus, se nós temos um relacionamento com Ele, o resto vai ser coberto por essa paz, vai ser coberto por essa inundação de shalom, né, na nossa vida. Então, nós vamos voltar um pouquinho lá na manjedoura, antes da manjedoura, lá em Belém, né? Não foi em Belém, Nazaré, onde Jesus foi anunciado para Maria e para José. Então, a gente podia imaginar que Jesus, como príncipe da paz, né? A gente viu isso outro dia, em Isaías 9:6, fala que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então, o príncipe da paz que veio morar entre nós. Então, a gente podia imaginar que tudo que circulava em volta da chegada desse príncipe, né, foi lindo, né? A gente vê as historinhas que a gente vê nos teatrinhos infantis, da manjedoura, que bonitinha, a gente ri da criancinha vestida de Maria, de José, o burrinho, a vaquinha, o cordeirinho. Mas se a gente pensar numa maneira racional, foi um momento que faltou muita paz ali. Imagina a menina Maria sendo alertada pelo anjo que ela ia ter um filho. Nós cantamos uma música na igreja domingo que fala "A baby changes everything". Então, a música fala uma jovenzinha, né, novinha, mudou completamente o curso da vida dela, os planos que ela tinha para a vida dela, né? Tudo tinha mudado. Ela estava sonhando com um casamento, planejando, né? E quase que não aconteceu. Então, assim, todos os acontecimentos em volta do nascimento de Jesus foram um pouco turbulentos, né? Apesar de que Maria, depois que visitou Isabel, ela fez aquele cântico lindo, né? Que ela fala que o coração dela estava cheio, que o coração dela estava feliz, né? Mas naquelas horas, depois do que o anjo falou, e antes de que José dissesse para ela que ele ia apoiá-la, que ele ia estar com ela, não ia abandonar, num período José pensou em abandoná-la, né? Então, nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre isso. Lá em Mateus 1, eu vou ler alguns versículos, a gente vai ficar pulando daqui e ali, mas diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expor a Maria à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Então, ele ia cair fora, né? Desaparecer do mapa para não comprometer a Maria, para não falar que ele tinha abandonado porque ela tinha ficado grávida.
né, que ele não queria mais. Então, ele era um homem bom, ele era um homem que tinha uma índole boa, né, e ele se importava por ela. Então, sabemos muito pouco de José, né? A gente quase não vê nada, a gente sabe um pouquinho da profissão dele, o anjo falou com ele umas vezes, né? Falou com ele aqui nesse evento, depois o anjo falou com ele quando ele mandou ele sair lá ir para o Egito, porque Herodes estava atrás, ia matar os menininhos, e Jesus era um menininho mais ou menos naquela idade, então o anjo falou, foge, vai embora daqui. Então, assim, ele era um homem também que servia a Deus, né? Ele temia a Deus, era uma coisa assim que a gente hoje... a gente vê o temor de Deus, não é um medo terrífico, é um medo de respeito. É esse o temor que Deus quer de nós, né? Então, trabalhava com as mãos, ele não era instruído, acadêmico, não era um homem de negócios, nem um pastor de ovelhas, mas ele era um homem honesto e trabalhador, né? Apesar de estar profundamente magoado, José não queria magoar a Maria. Ele não queria trazer mais dor para ela, né? Mais confusão para a vida dela do que ela já estava passando ali naquele momento. Ele queria poupá-la da vergonha, que certamente viria se ele a abandonasse porque ela estava grávida. Aí vamos ver o que aconteceu. Continuando aqui no versículo 20. Tendo José isso em mente, ou seja, de secretamente abandonar Maria e ir embora, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo falou para ele, não temas, José, não temas. Ela não fez nada errado, né? Então, nesse ponto da história, José estava definitivamente sem paz, né? Ele não, imagina, isso devia estar na cabeça dele o tempo todo. Por quê? Maria deve ter ido lá falar para ele logo que o anjo veio dar a notícia para ela, né? Então ela deve ter ido conversar com ele. Então, senão como é que ele ia saber que ela estava grávida? Por que ele ia abandonar? Então a gente sabe que ela conversou com ele sobre o que tinha acontecido com ela. E ele ficou meio assim, né? Duvidado. Até hoje, imagina se hoje chega uma mulher e fala que está grávida do Espírito Santo, né? A gente não vai acreditar, não. Tem que vir um anjo mesmo para poder confirmar essa história, né? Então, o José estava pensando nisso o tempo todo. Deve ter sido aqueles dias assim, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Eu amo a Maria, mas eu não posso assumir isso, né? Não é meu filho, né? É uma questão de honra, né? Naquela fugiu a palavra em português, environment, naquele ambiente lá de Israel, na cultura deles, era honra, né? E se ele fosse casar grávido, se ele aceitasse, né? Podia ser um problema sério também com os pais de Maria. Então, aqui a gente viu que aquilo estava sempre na mente dele, até na hora que ele estava dormindo. E foi ali que o anjo do Senhor veio e disse, não temas, não temas. O que está em Maria é obra do Espírito Santo. Não tenha medo de tomar a Maria como mulher. Eu acho que eles ainda tiveram que dar muita explicação, né? Porque não tinham concretado ainda a cerimônia do casamento. Eles já estavam prometidos um pelo outro, mas aquele grande dia da cerimônia ainda não tinha acontecido. Não sei se eles apressaram o casamento, a gente não tem detalhes disso aqui, né? Para que as pessoas não percebessem muito. Mas a gente sabe que José tomou a Maria e cuidou dela, até que o neném nasceu, né? Então, aqui, vamos continuar. 20. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Maria e o filho eram mais importantes para José do que a sua reputação. O filho que ele nem conhecia ainda, mas que ele sabia
Ele conhecia as profecias do Velho Testamento, né? José conhecia tudo que o menino viria de uma virgem. Por isso, eu acho que ele aceitou a palavra do anjo, porque os judeus conheciam, não todos conseguiram identificar o nascimento de Jesus como o cumprimento das profecias, mas aqueles que estavam atentos e prestaram atenção souberam que aquele era o cumprimento da profecia do Messias que viria, né? E José fez parte desse papel tão importante. A gente deixa ele de ladinho, né? Porque quase nunca a gente menciona José, mas ele teve um papel importante. Ele foi o homem que Deus usou para cuidar e proteger Maria, nesse tempo que ela andou grávida aqui na Terra, né? Até para viajar lá para Belém. A gente vê que não tem registros, né? Não tem registros nem mesmo de Jesus nos anos. Parece que José morreu antes de Jesus iniciar o ministério, porque durante o tempo do ministério a gente ouve falar de Maria e dos irmãos de Jesus, mas nunca ouviu falar de José, que ele estava junto, ou alguma coisa assim, né? Então, continuando aqui, quando José acordou, o que ele fez? Despertado do sono. Então, lembra que a gente leu semana passada, lá em Miqueias, falando que a Virgem conceberia e daria à luz? Se vocês olharem na folha da semana passada, tem exatamente lá onde no Velho Testamento profetizava, né? Como ele era, onde seria, de quem viria. E aí o anjo diz exatamente: a Virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel. Está em Isaías 7,14. Se vocês quiserem lembrar de ir lá olhar, é lá em Isaías 7,14, onde está falando exatamente, foi isso que o anjo falou para ele, e ele deve ter lembrado, né? Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Versículo 25, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz ao seu filho. E eles deram o nome de Jesus. Foi o nome que o anjo havia dado para José, para colocar em Jesus, né? Deus ordena que José faça algo, e ele faz, ele obedece. Através do desconforto, julgamento, ansiedade, desafio, vergonha, né? José estava ali cuidando de Maria e do príncipe da paz, que estava a ponto de nascer, né? A Bíblia não relata que José tenha questionado o anjo a respeito dessa situação, né? Maria ainda questionou um pouquinho, mas como que pode? Eu não tenho, sou virgem, nunca tive nada com homem, né? Mas na mesma hora que o anjo falou, não é de você, é do Espírito Santo, ela falou, então, que a vontade de Deus seja feita na minha vida, né? Se entregou completamente, que maravilha, né? Como que a gente tem dificuldade de entregar, né? Se a gente pudesse ser um pouquinho como Maria e faz, Deus, o que o Senhor quiser com a minha vida, em muitas áreas, né, das nossas vidas, a gente ia ser bem melhor, não quer dizer que ia ser feliz o tempo todo. Ela passou por duras penas, né? Passou por momentos difíceis, tendo que proteger o filho dela, correndo, escondendo, dando à luz numa estrebaria, né? Depois ver o filho sofrer tudo que sofreu, mas ela se dispôs nas mãos de Deus para a obra e para o propósito que Deus tinha para ela. Cada uma de nós aqui tem um propósito no plano de Deus. Cada uma de nós. Não é o mesmo. Cada uma tem um dom diferente, cada um tem um talento diferente. Deus quer usar cada uma de nós em uma área diferente. Será que eu estou disposta a falar, toma, Senhor, toma minha vida, usa para a tua glória, usa para fazer o que o Senhor quiser da minha vida, né? Tentamos criar no nosso próprio impacto, o nosso próprio legado. Todo mundo, eu falei semana passada, eu não quero que me lembrem de mim como a festeira do bairro, né? Como a social network aqui, que adora fazer festa. Eu quero que me lembrem de mim como uma pessoa que amou a Jesus, que não perdia tempo de falar de Jesus para as pessoas,
É isso que eu quero deixar, esse é o legado que eu quero deixar, né? E José também, ele não se importou com o que ele era, né? Para ele, o importante ali era cuidar de Maria e daquele neném que ia chegar, do Filho de Deus, né? Que ia chegar. Deus não nos pede para abrirmos o mar, mas para andarmos através dele. Às vezes, ele vai abrir completamente, como com Moisés, e a água vai para um lado e você vai atravessar o mar sequinho. Às vezes, vai molhar o pé, vai dar uma doidinha, né? Vai dar um calafrio. Mas não desista, não esqueça que Emanuel, Jesus, é Deus conosco. Deus conosco, todos os dias, em todas as situações, né? Deus pediu, o anjo, né? Pediu a José para confiar e obedecer. E ele confiou. Né? Confiança e obediência são a forma como deixamos que Deus cumpra suas promessas na nossa vida. Quando a gente está disposto a confiar e a obedecer. Essa é a paz que Jesus oferece. Lá em Filipenses 4, diz, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração de vocês e a mente, pois vocês estão unidos com Cristo. Quando nós estamos unidos com Cristo, nós temos paz, independente das circunstâncias. Nós somos completas, nós somos inteiras, ainda que o mundo afora esteja caindo um pedaço. Ainda que o corpo, como eu falei para a Alissa ontem, o corpo pode estar despedaçado, cheio de tumor, mas o espírito está forte. A alma está levantada, não vai deixar ela cair, né? Jesus nos ofereceu paz no momento mais difícil da sua vida. Horas antes de ser preso, Jesus confortava e encorajava os discípulos. Em João 14, nós fizemos um estudo grande sobre isso, né? Nós ficamos meses nesses 3 capítulos da Bíblia, João 14, 15 e 16, porque é muito profundo. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu falei semana passada que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não tenha medo. É uma para cada dia do ano. Uma para cada dia do ano. Pega a sua, todo dia, toda manhã. Não tenha medo de nada. A gente tem que ter medo do que pode matar a alma. O que pode matar o corpo, a gente não precisa ter medo. Porque a alma está segura. A alma está segura com Jesus. João 16, outro aí também do mesmo... no mesmo grupo de conversas de Jesus, horas antes de ir para a cruz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, nós podemos. Por isso que ele veio. Ele veio para derrotar a morte e para nos mostrar como homem, que é possível vencer. É possível vencer as dificuldades, é possível vencer o medo, é possível vencer a enfermidade, é possível vencer, é possível. Gente, eu fui assistir as 2 primeiras capítulos do The Chosen, sábado, da temporada 3. Ai, eu quero pegar um pedacinho, falei com a Alissa, você tem que ir lá assistir, porque tem um pedaço lá que é para você. Um dos discípulos, Jesus, numa das cenas do 2º capítulo, Jesus estava mandando os discípulos, quando ele mandou de 2 em 2 para levar o evangelho, e Jesus falou, olha, vocês vão falar do evangelho, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, e os discípulos lá, nós vamos fazer isso? E eu não sei se na Bíblia tem isso, mas eu achei tão lindo o jeito que esse escritor colocou. Um dos discípulos era manco,
estava andando assim com uma bengalinha, acho que é o Tiago, o menor, uma coisa assim. E ele chegou para Jesus, sozinho, os dois, e ele estava triste, e ele falou, o senhor está mandando a gente sair para curar as pessoas? E Jesus falou, é? Assim, mas como que eu vou sair para curar as pessoas se nem eu mesmo sou curado? Gente, mas aí Jesus olhou para ele, aquele Jesus maravilhoso, né, com aquela cara de Jesus mesmo, acho que é o Jesus que eu vou ver lá no céu, parecido com aquele. Ele olhou para ele e falou assim, imagina o impacto que você vai fazer se as pessoas verem que, ainda que você não tenha sido curado, você continua acreditando. Até de arrepiar, né? Lembra de Jó, ele falou, lembra de Jó, né? Então, gente, não é todo mundo que vai ser curado. Alguns vão para a salvação, outros é para mostrar que não é a perfeição que vai fazer a gente ter paz, não é a perfeição, não é tudo tá indo bem que vai fazer a gente não ter ansiedade ou ser feliz. Não, a nossa alegria tem que vir lá de cima, tem que vir do Senhor, né? Nós conhecemos a paz do mundo, que está relacionada com as circunstâncias à nossa volta. Jesus nos oferece a sua paz, a paz que sacia a alma e inunda o coração, ainda quando tudo em volta esteja de pernas para cima. Neste Natal, decida, porque é uma decisão que a gente faz, sabe? Não é uma mágica que acontece da hora para outra, não. Crer e tomar posse é uma decisão que a gente faz todos os dias, às vezes, várias vezes ao dia. Né? Igual eu falei com a Alissa ontem, falei todos os dias, que a gente sentou, ela tem uma área linda na casa dela, com umas árvores gigantescas, aí a gente estava sentada lá, olhei para o céu, aquele céu azul, aquelas ramas de árvores enormes, falei, nossa, que delícia esse lugar aqui. Falei, como que a gente tem tanto para agradecer? Falei, todos os dias, eu quero que você acorde e encontre uma razão para ser agradecida, uma razão. E eu vou te lembrar todo dia. Hoje já mandei a mensaginha para ela, falei, e aí, já achou uma razão hoje? E eu mandei para ela a minha razão, né? Por que eu estava agradecida hoje? Né? Então, gente, vamos encontrar essas razões, né? Vamos parar de olhar para dentro do que a gente não está satisfeito. E vamos olhar para aquele que é o doador da vida, doador das bênçãos infinitas que a gente tem, né? Como José, conecte o seu legado ao príncipe da paz, a Jesus, aquele que veio, ao Emanuel, Deus conosco, né? O oposto da paz é medo e ansiedade. Jesus é o príncipe da paz. Ele nos oferece paz. A decisão em aceitar é nossa. Nós falamos, acho que foi aqui que a gente falou semana passada, tem gente que escolhe ficar dependente de uma ansiedade, de um medo, escolhe viver uma vida de preso no medo, né? Parece que é aquela identidade da pessoa, né? Minha vizinha é assim, até o cachorro dela tem estresse. Ai, ele está com ansiedade, não posso sair de casa. Ai, dá paciência. Tem hora que eu perco a paciência um pouquinho. Porque eu já falei para ela, vamos orar, vamos conversar, eu vou orar com você. Nem, não quer. Só gosta de reclamar e de falar que quando chove ela fica em pânico, quando dá um trovão, porque ela estava lá na Tailândia, né, com aquele negócio. O benefício da gente aceitar a paz de Cristo é nosso, não é dele, né? É nosso. Eu é que vou me beneficiar disso. Quando depositamos aos pés de Jesus os nossos medos, as nossas ansiedades, gente, a gente vive uma vida muito mais leve, gastando tempo nas coisas que de verdade
a gente precisa gastar, né? Então, hoje eu quero deixar com vocês aqui um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Está lá em Números, que era a bênção que a maioria dos pais, né, deixava para os seus filhos na época de Israel, lá no comecinho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz. Que a paz de Cristo inunde o seu coração. Não só nessa estação de Natal, de beleza, de celebração, mas todos os dias dos anos. Né? Que a nossa oração seja: Pai querido, ajude-me a experimentar a paz de Cristo no meu dia a dia. Lembra daquele homem que pediu a cura e Jesus falou assim: eu faço, você acredita? Ele fala: acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Né? Eu acredito, mas não acredito. Acredito, mas não acredito. Né? Então, por que tem essas coisas na Bíblia? Porque não somos assim, gente. E é tão bom a gente ver que lá teve gente como a gente. Né? Então, é só a gente acreditar. Né? E no momento que está faltando a fé, Deus me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. Né? Ajuda-me a confiar em ti e a obedecer os teus conselhos. Que Deus te abençoe, que inunde o seu coração de paz. Amém.